Você já se perguntou até onde a ganância de um homem pode chegar? No sertão do início do século XX, onde a palavra de um coronel valia mais que a lei da República, essa pergunta encontrou sua resposta mais cruel. Uma resposta que ecoou pelos quatro cantos da Caatinga e chegou aos ouvidos do próprio Lampião. Imagine por um momento um pai vendendo a própria filha como se fosse uma cabeça de gado. Uma menina de apenas 15 anos, com os olhos ainda brilhando de inocência, sendo entregue a um homem rico e velho em troca de terras e moedas de ouro. Parece coisa de filme, mas foi realidade no nosso sertão. E se você acha que essa história não tem nada a ver com os dias de hoje, pense de novo. Quantas vezes não vemos a ganância destruindo famílias? Quantas vezes não testemunhamos pais que esquecem do sagrado para correr atrás do lucro? A diferença é que naquele tempo existia alguém disposto a cobrar a conta, alguém que fazia a justiça chegar onde a lei não alcançava. Antes de continuarmos essa história que vai arrepiar sua alma, deixe seu like se você acredita que toda injustiça merece ser cobrada. Se inscreva no canal para não perder nenhum causo do nosso sertão e compartilhe com quem precisa lembrar que honra não se vende. Comenta aí embaixo. Você conhece alguma história parecida na sua família? Hoje vou contar para vocês um dos causos mais arrepiantes que já ecoaram pelas veredas da Caatinga. Uma história que mostra como Lampião não era apenas o rei do cangaço, mas também o guardião da honra sertaneja. Uma história que seus avós contavam em voz baixa ao pé do fogão de lenha, quando as crianças já tinham ido dormir. Prepare o coração, porque essa história vai mostrar o que acontece quando um homem confunde filha com mercadoria. E vai mostrar também porque o nome de Lampião ainda faz tremer os poderosos, mesmo um século depois. No município de Serra Talhada, quando o sol de 1927 queimava mais forte que a ambição dos homens ricos, morava o coronel Antônio Pereira da Silva, um homem que possuía léguas de terra, centenas de cabeças de gado e uma sede de poder que nem toda a água do São Francisco conseguiria matar. O coronel tinha construído seu império em cima do suor alheio e da lágrima dos pobres. Suas terras se estendiam até onde a vista alcançava, e em cada palmo daquele chão seco havia uma história de injustiça. Era daqueles homens que se achavam donos não só da terra, mas das pessoas que nela viviam. Para ele, tudo tinha preço, tudo podia ser negociado. Mas o que o coronel Antônio não esperava era que sua ganância fosse despertar a fúria do homem mais temido do sertão nordestino. Porque existe pecado que até o diabo recusa, e o que ele estava prestes a fazer ultrapassaria todos os limites da decência humana. A filha do coronel, Maria das Dores, era uma menina que carregava no nome todo o sofrimento que estava por vir. 15 anos de idade, os olhos grandes e escuros como duas estrelas no céu da Caatinga, o sorriso ainda puro como água de nascente. Era a menina mais bonita de 3 municípios, diziam os que a viam na missa de domingo. Um anjo que Deus tinha posto naquele inferno de seca e violência. Mas para o pai, Maria das Dores não passava de uma oportunidade de negócio. Uma moeda de troca que ele guardava para o momento certo de fazer um grande acordo. E esse momento chegou quando apareceu em suas terras o coronel Joaquim Albuquerque, um homem de 60 anos, viúvo, dono de fazendas no Ceará e com a carteira recheada de moedas de ouro. O encontro dos dois coronéis aconteceu numa tarde de março, quando o mormaço pesava no ar como uma maldição. Joaquim Albuquerque tinha vindo negociar a compra de gado, mas seus olhos sujos se fixaram na menina que servia água fresca aos visitantes. Maria das Dores, obediente como lhe ensinaram, abaixava a cabeça toda vez que o homem velho a olhava. Mas ele continuava olhando. "Que filha formosa você tem, compadre Antônio", disse Joaquim, com um sorriso que gelava o sangue. "Uma moça dessas deve dar muito trabalho para arranjar casamento à altura." Foi aí que o demônio sussurrou no ouvido do coronel Antônio. Foi aí que a ganância venceu o amor de pai. Foi aí que ele cometeu o pecado que faria seu nome virar lenda de horror no sertão.
Pois é, compadre Joaquim, mas para homem de qualidade como o senhor, sempre se dá um jeito, respondeu, com os olhos brilhando como moedas de ouro. A conversa que se seguiu entre os dois homens foi uma das mais vis que já se ouviu debaixo do sol nordestino. Ali, naquela sala escura da casa grande, enquanto Maria das Dores preparava o jantar na cozinha, sem saber que estava sendo vendida como uma res no curral, os dois coronéis fecharam o negócio mais nojento da história da região. Joaquim Albuquerque ofereceu 2 fazendas no Ceará, 1000 cabeças de gado e um saco de moedas de ouro pela mão de Maria das Dores em casamento. O coronel Antônio, sem hesitar nenhum segundo, estendeu a mão e fechou o acordo, como se estivesse vendendo uma égua reprodutora. Negócio fechado, compadre. A menina é sua, mas quero tudo passado no papel, direitinho, disse Antônio, já calculando quantas terras a mais poderia comprar com aquela fortuna. Claro, compadre. Vou mandar buscar o cartório ainda hoje. Quero casar com a menina na semana que vem, respondeu Joaquim, lambendo os lábios como um urubu diante da carniça. E foi assim que uma menina de 15 anos foi vendida pelo próprio pai como se fosse mercadoria de feira. Sem que ela soubesse, sem que tivesse voz nem vez, sem que alguém perguntasse se ela queria ou não queria. No sertão daqueles tempos, filha de coronel obedecia, e ponto final. Mas o que os dois homens não sabiam era que toda injustiça gera uma dívida, e que no sertão nordestino existia um cobrador que nunca deixava conta em aberto, um homem que fazia da justiça sua religião e da vingança sua oração mais sagrada. O nome dele era Virgulino Ferreira da Silva, mas o sertão o conhecia por outro nome. Um nome que fazia tremer até os coronéis mais poderosos. Um nome que era sussurrado com medo e respeito em todas as fazendas do Nordeste. Lampião. Dona Francisca não era mulher de se dobrar fácil. Casada há 17 anos com o coronel Antônio, ela tinha aprendido a engolir muitas injustiças em silêncio. Viu o marido roubar terras de pequenos sitiantes, viu ele mandar espancar trabalhadores que pediam salário justo, viu ele fazer maldades que nem o diabo aprovaria, mas sempre se calou, como mandava a educação das mulheres daquele tempo. Porém, existe limite que nem o medo consegue segurar. E quando Dona Francisca soube que o marido tinha vendido a própria filha para aquele nojento do Joaquim Albuquerque, algo se rompeu dentro do seu peito. Era como se alguém tivesse arrancado seu coração ainda batendo e pisoteado na lama. A notícia chegou até ela através de Sebastião, o vaqueiro mais antigo da fazenda. Um cabra de confiança que não conseguiu guardar aquela ignomínia só para si. Ele procurou Dona Francisca na cozinha quando o coronel tinha saído para as bandas do curral e contou tudo em voz baixa, olhando para os lados como quem teme pela vida. Dona Francisca, a senhora precisa saber o que seu marido fez, murmurou Sebastião, tirando o chapéu de couro da cabeça. Ele vendeu a menina Maria das Dores para aquele velho nojento do Ceará, por terras e ouro, como se ela fosse uma égua de criar. Dona Francisca sentiu o mundo desabar. As pernas ficaram bambas, a vista escureceu, e por um momento ela pensou que ia desmaiar ali mesmo, no chão de tijolo da cozinha. Mas o desespero de mãe foi mais forte. Ela se agarrou na mesa de madeira e conseguiu se manter em pé. Isso não pode ser verdade, Sebastião. Nem ele seria capaz de tanta covardia, sussurrou. Mas no fundo já sabia que o vaqueiro falava a verdade. Conhecia o marido melhor que ninguém. Sabia que para ele não existia nada sagrado quando se tratava de dinheiro. É verdade, sim, dona. Eu mesmo ouvi os dois conversando. O casamento vai ser na semana que vem. Já mandaram chamar o padre e tudo, confirmou Sebastião, com os olhos cheios de lágrimas. Ele também gostava da menina como se fosse filha. Foi aí que Dona Francisca teve o primeiro acesso de desespero. Começou a soluçar alto, batendo as mãos no peito, puxando os cabelos. Era um choro de bicho ferido,
um lamento que saía das profundezas da alma. Maria das Dores, que estava no quintal cuidando das galinhas, ouviu o choro da mãe e veio correndo. "O que foi, mãe? Por que a senhora está chorando assim?" perguntou a menina, ainda sem saber do inferno que a esperava. Dona Francisca olhou para a filha, aquela criança de olhos puros, que ainda brincava com bonecas de pano nos dias de folga, e não conseguiu falar. Como contar para uma menina de 15 anos que o próprio pai a tinha vendido como mercadoria? Como explicar que em uma semana ela estaria casada com um homem que poderia ser seu avô? "Não é nada, minha filha. Volta para o quintal que eu já vou", mentiu Dona Francisca, enxugando as lágrimas com a barra do vestido. Mas quando Maria das Dores saiu, Dona Francisca se voltou para Sebastião com uma determinação que o vaqueiro jamais tinha visto naquela mulher submissa. "Sebastião, você conhece alguém que possa ajudar minha filha? Alguém que não tenha medo do meu marido, nem desse Joaquim maldito?" perguntou, com a voz tremendo de raiva e desespero. O vaqueiro ficou em silêncio por um tempo, pensando. Ele sabia que existia uma pessoa no sertão que não temia coronel nem governo. Uma pessoa que fazia justiça onde a lei não chegava. Mas também sabia que procurar essa pessoa era como fazer um pacto com o próprio diabo. Era um caminho sem volta. "Dona Francisca, existe um homem, mas procurar ele é perigoso. É mexer com força que a gente não controla", disse Sebastião, baixando ainda mais a voz. "Fala logo, pelo amor de Deus. Minha filha vai ser entregue para aquele porco daqui uma semana", gritou Dona Francisca desesperada. "Lampião, dona, só Lampião pode enfrentar seu marido e sair vivo para contar a história." O nome ficou suspenso no ar como uma reza perigosa. Lampião, o rei do cangaço. O homem que fazia os coronéis mais poderosos suarem frio só de ouvir o nome. O justiceiro que cobrava as dívidas que a lei deixava passar em branco. Dona Francisca sabia que Lampião não era homem de brincadeira. Sabia que ele resolvia as coisas na bala e no facão, mas também sabia que ele tinha um código de honra rígido como ferro e que uma das coisas que mais o revoltava era ver homem desonrando mulher inocente. "Como eu faço para falar com ele?" perguntou, com a determinação de quem não tinha mais nada a perder. "Tem um homem na feira de Serra Talhada, o velho Manuel Bicicleta. Ele leva recado para o grupo de Lampião. Mas, Dona Francisca, pense bem no que a senhora está fazendo. Chamar Lampião é chamar a tempestade." Dona Francisca não pensou duas vezes. Naquela mesma tarde, quando o marido saiu para resolver negócios na cidade, ela selou a égua mais mansa e seguiu para a Serra Talhada. O coração batia descompassado. As mãos tremiam segurando as rédeas, mas a determinação era mais forte que o medo. Na feira, encontrou Manuel Bicicleta vendendo rapadura e mel de engenho. Um homem pequeno, de bigode grisalho, que parecia inofensivo como um cordeiro. Mas os olhos espertos denunciavam que ali havia muito mais do que aparentava. "Seu Manuel, preciso mandar um recado para o capitão", disse Dona Francisca, usando o tratamento respeitoso que o povo dava para Lampião. O homem parou de vender e a olhou de cima a baixo. Reconheceu na hora. Era a mulher do coronel Antônio, uma das pessoas mais poderosas da região. "Dona, isso é conversa perigosa. A senhora tem certeza do que está pedindo?" "Tenho. Minha filha de 15 anos foi vendida pelo pai para um homem de 60. Se Lampião é mesmo o que dizem, ele vai querer saber dessa história." Manuel Bicicleta fechou a cara. Se havia uma coisa que revoltava Lampião, era ver homem desonrando criança. E vender a própria filha era uma das maiores desonras que existiam no Código do Sertão. "Deixe comigo, dona. Lampião vai saber dessa história ainda hoje", prometeu o homem, guardando na memória cada palavra daquela mãe desesperada. E assim, o grito de socorro de Dona Francisca começou sua jornada pela Caatinga, de boca em boca, de fazenda em fazenda, até chegar aos ouvidos do homem que fazia da honra sua lei e da vingança sua justiça. O recado estava dado, a conta
estava aberta. E no sertão nordestino, quando Lampião recebia um apelo de justiça, o destino dos culpados já estava selado. O recado chegou até Lampião numa tarde de abril, quando ele e seu grupo estavam acampados nas furnas de Paulo Afonso. O mensageiro era Zé da Bicicleta, irmão de Manuel, que tinha cavalgado 2 dias inteiros para encontrar o rei do cangaço. Chegou suado, com a roupa rasgada pelos espinhos da caatinga, mas com a determinação de quem carregava uma missão sagrada. Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle Winchester, que era sua marca registrada, quando Zé se aproximou respeitosamente. O capitão do cangaço era um homem que impunha respeito sem precisar falar. Tinha os olhos penetrantes como 2 brasas, o bigode bem cuidado e uma presença que fazia até os homens mais valentes abaixarem a cabeça. "Capitão, trago um recado de Serra Talhada. É coisa séria", disse Zé, tirando o chapéu de couro e se curvando levemente. "Fala, cabra. Se vieste até aqui, é porque a coisa não pode esperar", respondeu Lampião, sem levantar os olhos do rifle, mas prestando atenção em cada palavra. Zé contou toda a história. Falou da dona Francisca desesperada, da menina de 15 anos vendida como gado, do coronel ganancioso e do velho nojento do Ceará. A cada palavra, o semblante de Lampião ficava mais sombrio. Quando Zé terminou de contar, o silêncio que se fez no acampamento era pesado como chumbo derretido. Maria Bonita, que estava remendando uma roupa próxima dali, parou o que estava fazendo. Conhecia o marido bem demais para não perceber que uma tempestade estava se formando no peito dele. Corisco, que afiava seu punhal numa pedra de amolar, também levantou os olhos. Todos sabiam que quando Lampião ficava daquele jeito, com o olhar perdido no horizonte, era porque estava planejando uma cobrança. "Menina de 15 anos", murmurou Lampião, como se estivesse falando consigo mesmo. "Vendida pelo próprio pai, como se fosse uma reis no curral." De repente, ele se levantou com uma fúria contida que fez todos os cangaceiros se arrepiarem. Pegou o punhal que carregava na cintura, uma peça de aço polido que tinha nome próprio, Vingadora, e cravou na pedra com tanta força que a lâmina penetrou 2 dedos na rocha. "Por este ferro santo e por esta terra seca, eu juro que essa injustiça vai ser cobrada", bradou, com a voz ecoando pelas furnas como um trovão. "Homem que vende a própria filha não merece ser chamado de pai, e homem que compra criança para satisfazer sua luxúria não merece respirar o ar desta caatinga." Maria Bonita se aproximou do marido, pousando a mão carinhosamente no ombro dele. Sabia que quando Lampião fazia um juramento daqueles, não havia força no mundo que o fizesse mudar de ideia, e ela aprovava. Também era mulher, também já tinha sido menina, e sabia o horror que representava ser entregue para um homem contra a vontade. "E qual é o plano, meu rei?" perguntou ela, chamando-o pelo apelido carinhoso que usava quando estavam entre os companheiros. Lampião puxou o punhal da pedra e o guardou na bainha, mas o olhar continuava incendiado de raiva. Ele sabia que não poderia simplesmente invadir a fazenda e matar os 2 coronéis. Isso seria fácil demais. Essa injustiça pedia algo mais elaborado, mais simbólico. Pedia uma lição que ficasse gravada na memória do sertão para todo o sempre. "Corisco", chamou o capitão, "manda uns homens se disfarçarem de tropeiros e irem até Serra Talhada. Quero saber tudo sobre esse coronel Antônio, onde ele anda, com quem fala, quais são os pontos fracos dele. E quero saber também sobre esse porco do Ceará que quer comprar menina como se fosse égua." Corisco assentiu com a cabeça. Era o braço direito de Lampião, especialista em missões de reconhecimento. Seus homens conseguiam se passar por qualquer coisa. Vaqueiros, vendedores ambulantes, cantadores de feira. Em poucos dias, ele teria todas as informações necessárias. "E a menina, capitão? Como vamos proteger ela?" perguntou Volta Seca,
outro cangaceiro do grupo. Lampião ficou pensativo por um momento. Sabia que tinha pouco tempo. O casamento estava marcado para a semana seguinte, e uma vez que a cerimônia acontecesse, seria muito mais difícil reverter a situação. Precisava agir rápido, mas com precisão cirúrgica. A menina vai ser protegida. Mas primeiro, esses dois canalhas vão aprender o que significa mexer com a honra de família no meu sertão, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Naquela noite, enquanto o grupo se preparava para dormir, Lampião se afastou um pouco do acampamento e se ajoelhou diante de uma cruz de madeira que sempre carregava nas expedições. Era um homem religioso à sua maneira, que acreditava que Deus às vezes precisava da mão dos homens para fazer justiça na terra. Meu padre Cícero, meu protetor, me ajude nessa empreitada, rezou em voz baixa. Não é por mim que eu peço, é por essa criança inocente que está sendo vendida como animal. Me dê força para fazer o que é certo, mesmo que o mundo não entenda. Quando terminou a oração, beijou a medalha de padre Cícero que trazia no pescoço e voltou para junto do grupo. Mas antes de se deitar, chamou Corisco para uma conversa reservada. Corisco, quando você voltar de Serra Talhada, quero que você traga uma informação específica. Qual é o dia e a hora em que esse Joaquim vai chegar para buscar a menina? Quero estar lá na hora exata. Quero que ele veja minha cara antes de entender que cometeu o maior erro da vida dele. E o coronel Antônio, capitão? O sorriso que se formou no rosto de Lampião era o mesmo que um predador faz antes de atacar sua presa. O coronel Antônio vai aprender que existe diferença entre vender gado e vender filha. E essa lição ele vai levar para o túmulo. Se você está sentindo a justiça correndo nas veias, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Comenta aí. Você acredita que ainda existem homens dispostos a defender a honra como Lampião fazia? E se inscreve no canal para não perder o momento da vingança. Nos dias que se seguiram, o acampamento de Lampião virou um centro de planejamento estratégico. Mapas foram desenhados na terra, informações foram cruzadas, armas foram verificadas. Cada detalhe da operação foi pensado com a precisão de um relojoeiro suíço, porque Lampião sabia que essa não era uma missão qualquer, era um chamado sagrado, era a chance de mostrar ao sertão que ainda existiam homens dispostos a cobrar o preço da covardia, homens que faziam da honra sua religião e da justiça sua profissão de fé. A promessa tinha sido feita, o juramento selado com sangue e ferro. E no sertão nordestino, a palavra de Lampião valia mais que escritura de cartório. Agora era só questão de tempo para que a conta fosse cobrada. Na noite de lua nova de 15 de abril de 1927, quando a escuridão cobria a Caatinga como um manto de veludo negro, Lampião e seus homens chegaram às terras do coronel Antônio. Eram 12 cangaceiros escolhidos a dedo, todos montados em cavalos silenciosos como fantasmas, todos com o coração cheio da sede de justiça que só os homens honrados conhecem. As informações que Corisco tinha trazido eram precisas, como um mapa do tesouro. Joaquim Albuquerque chegaria na manhã seguinte para buscar sua mercadoria. O casamento seria celebrado na própria fazenda, com o padre já comprado e pago, sem que ninguém da família da noiva pudesse protestar. Era a cerimônia mais suja que o sertão já tinha presenciado. Mas Lampião tinha outros planos para aquela madrugada. Os cangaceiros se posicionaram estrategicamente ao redor da casa grande. Luiz Pedro ficou vigiando as janelas dos fundos. Volta Seca se escondeu perto do curral e Corisco tomou posição na frente da casa. Lampião, como sempre, reservou para si a parte mais perigosa, entrar na casa e enfrentar o coronel cara a cara. Às 3 horas da manhã, quando até os grilos pareciam dormir, Lampião deu o sinal. Um assobio baixo, imitando o canto da coruja, ecoou pela noite. Era a hora da cobrança. O rei do cangaço se aproximou da porta da casa grande com a leveza de um felino. Suas alpercatas de couro não faziam ruído no chão de tijolo da varanda. Com a ponta do punhal, forçou a fechadura antiga, uma técnica que tinha aprendido nos tempos de juventude, e entrou na casa
como uma sombra vingadora. A casa dormia em silêncio. Lampião conhecia a planta da construção de cor. Quarto do casal no andar de cima, quarto de Maria das Dores no corredor ao lado. Subiu a escada de madeira, pisando sempre na beirada dos degraus, para evitar que rangessem. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Quando chegou ao quarto do coronel, Lampião puxou o punhal e empurrou a porta devagar. O coronel Antônio dormia pesado, roncando como um porco satisfeito após a comida. Dona Francisca estava acordada. As mães nunca dormem quando sabem que o filho está em perigo. E quando viu a silhueta do cangaceiro na porta, não gritou. Pelo contrário, sussurrou baixinho. Você veio. Lampião pôs o dedo nos lábios pedindo silêncio e se aproximou da cama. Com a ponta fria do punhal, cutucou o pescoço do coronel até ele acordar. Quando Antônio abriu os olhos e viu quem estava ali, sua face empalideceu como pano lavado no sol. Lampião, murmurou, com a voz embargada de terror. Isso mesmo, coronel corajoso. Lampião em pessoa. Levanta devagar e veste a roupa. Vamos ter uma conversa de homem para homem, disse o capitão do cangaço, com a voz baixa, mas carregada de ameaça. O coronel obedeceu como uma criança assustada. Vestiu a calça e a camisa com as mãos tremendo, enquanto a mulher o observava com uma mistura de medo e satisfação. Dona Francisca sabia que a justiça tinha chegado finalmente à sua casa. Lampião conduziu o coronel até a sala de jantar, onde acendeu um lampião de querosene. A luz amarelada iluminou o rosto do cangaceiro, mostrando uma expressão que gelava o sangue. Calma, mas implacável como a morte. Senta aí na cadeira, seu desgracado, ordenou Lampião, apontando para o mesmo lugar onde dias antes o coronel tinha fechado o negócio sujo com Joaquim Albuquerque. O coronel se sentou, suando frio apesar da madrugada fresca. Sabia que sua hora tinha chegado. Conhecia a fama de Lampião. Não era homem de fazer ameaças vazias. Então é verdade que você vendeu sua própria filha? Perguntou Lampião, brincando com a lâmina do punhal. Lampião? Eu posso explicar. Não foi bem assim. Gaguejou o coronel. Não minta para mim! Rugiu o capitão, batendo o punhal na mesa com tanta força que a madeira rachou. Não minta para o homem que veio cobrar sua dívida de honra. O coronel começou a chorar como uma criança. Lágrimas grossas escorriam pelo rosto, misturadas com o suor do desespero. Era patético ver um homem que se achava tão poderoso, reduzido àquele estado de pavor. Por favor, Lampião, eu tenho família, eu posso pagar o que você quiser, implorou. Família? Lampião riu, mas era um riso sem alegria. Você tem família, então por que vendeu sua filha como se fosse uma égua no mercado? Responde isso, seu canalha. Nesse momento, Dona Francisca desceu as escadas, trazendo Maria das Dores pela mão. A menina estava assustada, não entendendo o que acontecia, mas sentindo que algo muito importante estava se desenrolando naquela madrugada. Essa é a família que você diz que tem, disse Lampião, apontando para as duas mulheres. Essa é a filha que você vendeu por ouro e terra. Olha nos olhos dela e me diz se você merece ser chamado de pai. O coronel não conseguiu sustentar o olhar da filha. Abaixou a cabeça, destruído pela vergonha e pelo remorso. Lampião se virou para Maria das Dores e falou com uma delicadeza que ninguém esperaria de um homem tão temido. Menina, você sabe o que seu pai fez? Maria das Dores balançou a cabeça que não, com os olhos arregalados de susto. Ele te vendeu para um homem velho, para casar à força, como se você fosse um animal. Mas isso não vai acontecer. Enquanto eu tiver sangue nas veias e bala no rifle, homem nenhum vai desonrar criança no meu sertão. A menina começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em dias, sentia que alguém estava do seu lado. Lampião se virou novamente para o coronel e tirou da cintura um chicote de couro cru que tinha trazido especialmente para aquela ocasião. Agora você vai aprender o que significa vender a própria filha.
disse, desenrolando o chicote. Cada moeda que você ia receber, cada légua de terra, vai virar uma chicotada no seu corpo maldito. E cada marca que ficar na sua pele vai ser um lembrete do que você tentou fazer com essa menina inocente. O primeiro golpe do chicote rasgou o ar da madrugada como um tiro. O couro cru cortou as costas do coronel por cima da camisa, arrancando um grito de dor que ecoou pela casa inteira. Era o primeiro pagamento da dívida de honra. Isso é pelo ouro sujo que você ia receber, gritou Lampião, desferindo o segundo golpe. E isso é pelas terras que valiam mais que sua própria filha. Veio o terceiro golpe, ainda mais forte. A cada chicotada, Lampião gritava uma parte da covardia do coronel. A cada marca que se abria nas costas do homem, uma parcela da injustiça era paga. Era uma matemática cruel, mas exata. A matemática da justiça sertaneja. Você está vendo como a justiça verdadeira funciona? Deixa seu like se você acredita que toda covardia tem seu preço. Compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que mexer com criança inocente é despertar a fúria do inferno. E se inscreve no canal. Falta pouco para a conclusão dessa história que vai marcar sua alma. Quando Lampião terminou de aplicar a surra, o coronel estava no chão, gemendo de dor, com as costas em carne viva. Mas o capitão do cangaço ainda não tinha terminado. Levanta, seu covarde, ordenou puxando o homem pelos cabelos. Agora você vai escrever uma carta para esse porco do Ceará, cancelando o casamento, e vai devolver cada centavo que ele já pagou. Com a mão tremendo, o coronel escreveu a carta de próprio punho, cancelando o casamento e pedindo desculpas pelo mal-entendido. Lampião ditou cada palavra, garantindo que a humilhação fosse completa. Quando o sol nasceu naquela manhã de abril, Joaquim Albuquerque encontrou a carta na porteira da fazenda, junto com as moedas de ouro que tinha dado como adiantamento. Junto também havia um recado em letra caprichada. Homem que compra criança não merece respirar o ar desta terra. Se aparecer por aqui novamente, não volta vivo para contar história. Capitão Lampião. O velho do Ceará pegou suas coisas e partiu no primeiro trem, sem nem mesmo parar para tomar café. Sabia que tinha escapado da morte por muito pouco. E assim, na madrugada de 15 de abril de 1927, a honra foi restaurada na fazenda do coronel Antônio. Maria das Dores estava livre, Dona Francisca tinha sua filha de volta. E o sertão tinha mais uma prova de que Lampião era realmente o guardião da justiça nordestina. Mas a história não terminava ali. O melhor ainda estava por vir. O coronel Antônio Pereira da Silva nunca mais foi o mesmo homem depois daquela madrugada de abril. As chicotadas sararam, mas as marcas na alma ficaram abertas como feridas que não cicatrizam. Durante semanas, não conseguia olhar para a filha sem baixar a cabeça de vergonha. E toda vez que ouvia falar do nome de Lampião, o corpo inteiro tremia como vara verde no vento. Nos meses que se seguiram, a mudança foi radical. O coronel, que antes se achava dono do mundo e da gente que nele vivia, agora andava cabisbaixo pelas ruas de Serra Talhada. Os outros fazendeiros notaram a transformação e começaram a sussurrar nas esquinas. Alguns diziam que ele tinha adoecido de uma doença misteriosa. Outros, mais espertos, desconfiavam que Lampião tinha passado por ali para fazer uma cobrança. Maria das Dores floresceu como mandacaru depois da chuva. Livre do pesadelo do casamento forçado, a menina voltou a sorrir como nos tempos de criança. Sua mãe, Dona Francisca, nunca mais precisou esconder as lágrimas. E quando as duas se sentavam na varanda nas tardes de domingo, falavam em voz baixa sobre o homem que tinha devolvido a paz para aquela casa. Minha filha, Dona Francisca costumava dizer, existem anjos que vêm de cavalo e de rifle na mão. E graças a Deus, um deles nos escutou quando mais precisávamos. Mas foi na feira de Serra Talhada que a história realmente ganhou vida própria. Manuel Bicicleta, o homem que tinha levado o recado até Lampião, não conseguia resistir à tentação de contar o causo para quem quisesse ouvir. E cada vez que contava, a história crescia um pouquinho, ganhava detalhes novos,
ficava mais colorida. Vocês deviam ter visto, dizia ele para a roda de homens que se formava toda quinta-feira debaixo do pé de juazeiro da praça. Lampião chegou na casa do coronel que nem a mão de Deus cobrando o pecado. E a surra que ele deu no desgraçado foi tanta que até os santos do céu bateram palma. Os violeiros da região logo fizeram da história uma toada que corria de festa em festa, de vaquejada em vaquejada. Era um verso que falava da justiça dos cangaceiros e de como Lampião protegia as crianças inocentes. Lá no sertão de Pernambuco, um coronel sem coração vendeu a filha de 15 anos por ouro e légua de chão. Mas chegou notícia a Lampião que a menina ia sofrer. Montou no seu cavalo alazão, foi defender quem não pode se defender. O chicote cantou na madrugada, cada golpe era uma lição. Que pai que vende a própria filha não merece perdão. A canção se espalhou pelo Nordeste inteiro. Era cantada nas casas de farinha, nos terreiros de forró, nas novenas de padroeiro. E cada pessoa que ouvia guardava na memória mais uma prova de que Lampião não era só um bandido comum, era o braço da justiça divina na terra seca da Caatinga. Os anos passaram e a história foi ganhando contornos de lenda. Diziam que na noite da surra, até os animais da fazenda ficaram em silêncio, como se soubessem que algo sagrado estava acontecendo. Contavam que o chicote de Lampião tinha sido benzido por Padre Cícero e que por isso cada golpe doía não só no corpo, mas na alma do coronel. Alguns juravam que depois daquela noite, qualquer homem que tentasse forçar casamento na região sentia uma dor misteriosa nas costas, como se fosse um aviso dos céus. Era o castigo do coronel, como ficou conhecido. Uma lembrança viva de que no sertão de Lampião, criança se respeitava. Maria das Dores cresceu e se casou por amor aos 22 anos, com um rapaz bom e trabalhador que a tratava como rainha. Na festa de casamento, quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, todos os presentes riram, porque sabiam que aquela sim era uma união abençoada. E alguns dos mais velhos sussurraram que se Lampião estivesse vivo, certamente estaria ali para dar sua bênção. Dona Francisca viveu até os 80 anos, sempre contando para os netos e bisnetos a história do dia em que o rei do cangaço salvou sua filha. E toda vez que terminava o relato, fazia questão de completar: meus meninos, vocês podem ouvir por aí que Lampião era um bandido cruel, mas eu sei o que ele era de verdade. Era a mão de Deus castigando quem merecia castigo e protegendo quem precisava de proteção. O coronel Antônio morreu 10 anos depois, levando para o túmulo o peso da vergonha e do arrependimento. No seu leito de morte, chamou a filha e pediu perdão com lágrimas nos olhos. Maria das Dores, que tinha o coração bom como água de nascente, perdoou o pai, mas nunca esqueceu quem realmente a tinha salvado naquele abril de 1927. Hoje, quase um século depois, quando você passa pelas terras que um dia foram da família Pereira da Silva, os mais velhos ainda apontam para a casa grande meio derrubada e contam a história do coronel que vendeu a filha e foi castigado por Lampião. É uma história que passou de pai para filho, de avô para neto, mantendo viva a memória do tempo em que a honra valia mais que ouro. E sabe por que essa história nunca morreu? Porque ela fala de algo que todo pai, toda mãe, todo avô e toda avó entende. O amor pelos filhos é sagrado. E quem mexe com criança inocente, seja rico ou pobre, poderoso ou fraco, vai ter que prestar contas, neste mundo ou no outro. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa seu like para mostrar que você valoriza quem defende os inocentes. Compartilha com sua família, para que eles também conheçam essa lenda do nosso sertão. E se inscreva no canal, porque aqui você encontra as histórias que fazem você sentir orgulho das nossas raízes nordestinas. Comenta aí embaixo qual lição essa história deixa para os pais de hoje. Nos tempos de hoje, quando vemos tanta criança sofrendo nas mãos de quem deveria protegê-las, quando vemos pais que abandonam os filhos por dinheiro ou interesse, a história do coronel Antônio ressoa como um aviso do passado. É como se Lampião sussurrasse do além: no meu sertão,
Criança se respeita, e quem não respeitar vai pagar o preço. A lenda conta que nas noites de lua nova, quando o vento sopra forte na caatinga, ainda se pode ouvir o estalar do chicote de Lampião ecoando pelas terras de Serra Talhada. É o som da justiça que não envelhece, da honra que não morre, do amor de pai e mãe que é mais forte que qualquer ganância. E assim, meus amigos, termina mais um causo do nosso sertão. Uma história que nos ensina que não importa quanto poder um homem tenha, não importa quantas terras possua ou quantas moedas de ouro guarde no cofre. Se ele mexer com quem é puro e inocente, se ele trocar o sagrado pelo profano, a justiça vai encontrá-lo. Pode demorar, pode parecer que não vai chegar, mas vai chegar, porque o sertão não esquece. E a memória do povo é mais duradoura que bronze e mais resistente que pedra. É ela que mantém vivos os valores que fazem um homem ser homem e uma mulher ser mulher. É ela que nos lembra que existiram tempos em que a palavra tinha peso de lei e a honra valia mais que a vida. Esta é a herança que Lampião deixou para nós, a certeza de que no final das contas o bem sempre vence o mal, mesmo que precise vir montado a cavalo e armado até os dentes. Que Deus abençoe vocês e que a memória do nosso sertão permaneça viva no coração de cada um. Até o próximo Causo Pessoal.